Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de janeiro. A Amazônia TV mostra os seguintes destaques. Lei Seca apreende mais de 70 veículos aqui em Manaus. Números alarmantes de 20 testes do bafômetro. 17 deram embriaguez. Mulher é presa ao entrar no presídio do Puraquequara com celular escondido no corpo. Polícia apresenta acusado de esfaquear policial no interior do estado. No bairro Grande Vitória, os moradores reclamam da falta d'água e denunciam cobrança irregular na conta da Manaus Ambiental. No estúdio, nós vamos conversar sobre tecnologia. Ela se tornou a grande aliada da justiça amazonense na hora de acelerar processos. E ainda os cuidados básicos para que seus filhos não peguem doenças enquanto estiverem brincando. E você vai ver também, na nossa dica de férias, vamos ao Parque do Mindu. São mais de 400 mil metros quadrados de área verde no meio da cidade. Procissão de São Sebastião reúne mais de 10 mil fiéis pelas ruas do centro da capital. Carnaval 2013, Camélia chega e leva foliões ao aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Os detalhes agora no Amazônia TV. Violência em Manacapuru. O marido matou a esposa degolada e depois foi assassinado com 3 tiros na cabeça. Os 2 homicídios ocorreram em um sítio localizado no quilômetro 69 da estrada Manuel Urbano, em Manacapuru, onde há 2 meses as vítimas moravam e trabalhavam como agricultores. Daeli Souza de Assis tinha 22 anos e o marido, Henrique José Simança, tinha 30 anos. De acordo com a polícia, um amigo da família que presenciou o assassinato atingiu Henrique com os tiros. A polícia ainda investiga o caso. Uma mulher de 28 anos foi presa na tarde de sábado depois de tentar entrar na unidade prisional do Puraquequara com um smartphone escondido no corpo. Estas fotos são do G1 Amazonas. O material apreendido foi encontrado por agentes penitenciários durante o procedimento eletrônico de revista na unidade, que fica na zona leste de Manaus. Além do celular, a mulher levava ainda 2 chips, uma bateria e um cabo USB. Em depoimento à polícia, ela disse que não sabia quem iria receber o aparelho e que fez isso para pagar uma dívida de R$300. Por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, ela assinou um termo circunstancial de ocorrência e foi liberada em seguida. Foi preso neste domingo o homem acusado de esfaquear um investigador da Polícia Civil no município de Novo Aripuanã, no interior do estado. Reinilton dos Santos Ferreira, de 39 anos, é acusado de esfaquear na última sexta-feira o chefe de polícia da delegacia do município de Novo Aripuanã. O chefe da polícia, Jadson Nobre, teria chamado Reinilton, que estava passando em frente ao prédio da polícia, para assinar como testemunha o depoimento de um suposto traficante que foi preso. Ele se negou e voltou horas depois ao local para atingir Nobre com uma facada no pescoço. Neste domingo, policiais do Grupo Fera trouxeram um criminoso para Manaus. Diz ele que o delegado chamou e ele ficou meio perturbado com isso, bebeu e foi lá e esfaqueou. Ele escapou por pouco, ele levou uma facada muito profunda no pescoço, que segundo o médico faltou milímetros para não atingir, ele não morrer. A polícia investiga se Reinilton tinha ligação com o tráfico de drogas. A versão que a gente levantou lá na cidade foi que ele foi mandado por um traficante, para matar o delegado, pois o delegado prendeu a maioria dos traficantes grandes lá de Novo Aripuanã. Então ele teria sido mandado para cometer esse crime em virtude de dívidas de droga, tudinho, porque uma pessoa não ia entrar numa delegacia para matar o delegado e já sabendo que ia ser presa. O policial foi transferido para um hospital de Manaus e não corre risco de morte. No bairro Cidade Nova, um homem morreu depois de furtar uma viatura do Honda no bairro. Segundo informações de um soldado da SICOM, no momento em que os policiais faziam uma abordagem a um carro, o criminoso aproveitou para entrar na viatura, que estava com a chave na ignição e as portas destravadas. Durante a fuga no carro da polícia, o criminoso perdeu o controle do veículo e atingiu o muro de uma casa. Apesar do susto e do prejuízo, a dona da residência informou que não houve feridos. De acordo com a polícia, o suspeito morreu após a batida do veículo. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Segundo informações da assessoria da Polícia Militar, foi aberto um inquérito policial para apurar a postura dos policiais envolvidos no caso. Eles estão afastados da atividade operacional e à disposição do responsável pelo inquérito. A investigação irá apurar também se houve negligência por parte dos PMs envolvidos em relação à conduta de deixar a chave na ignição e a viatura de portas destravadas. A Polícia Militar informa ainda que os envolvidos serão responsabilizados se comprovada a participação deles na morte da vítima. E no próximo bloco, a tecnologia a serviço da cidadania. Tribunal de Justiça acelera a virtualização dos processos. E ainda, moradores do bairro Grande Vitória reclamam da falta d'água e denunciam cobranças abusivas. Tem gente recebendo conta de até R$6 mil. Não sai daí que a gente volta já já, agora em Manaus, 11h09. Estamos de volta. A inocência em brincar com os pés descalços aparentemente pode não causar danos à saúde, mas quem pensa assim está enganado. Sempre é bom ficar atento e não se descuidar da higiene para não abrir as portas do organismo para várias doenças, dentre elas a tão conhecida verminose. Acompanhe na reportagem de Luciano Abreu e Orlando Júnior as regras simples, mas que podem evitar muitos danos à saúde. A agente comunitária de saúde já está em campo. É na rua que o trabalho dela faz a diferença. Dona Elza é agente comunitária de saúde há 15 anos. Todos os dias ela visita pelo menos 10 residências, 10 famílias, mas acompanha pelo menos 150. A arma dela é a informação. Com informação, a população se previne melhor contra doenças, especialmente contra as verminoses. O risco pode estar na brincadeira inocente de pés descalços. O trabalho de Dona Elza é orientar. Tatiana! Cadê sua mãe? Oi, Tatiana! Bom dia! Tudo bem? E aí, como é que vai essa família toda? Tá bem, graças a Deus. É muito menino. É muito menino, né? 2 dos filhos de Dona Tatiana ficaram doentes. Sintomas clássicos de contaminação por vermes. Diarreia, vômito, aparência pálida. Convencer a garotada a seguir bons hábitos de higiene é um desafio. Tentamos manter calçado, porque criança não gosta de sandália, não sei porquê, tem uma alergia à sandália. Mas a gente tenta manter calçado, né? Com a roupa de cama limpinha, né? Mais importante que tratar é evitar as doenças, com gestos simples do dia a dia. Na hora da alimentação, às vezes uma simples orientação de lavagem das mãos ou de calçar um sapato já evita que isso venha trazer problemas, principalmente com as parasitoses. Mas nem sempre é fácil fazer essa turminha seguir as recomendações. Falou para elas que ela tem sempre que lavar as mãos das refeições, quando sair para ela brincar tem que calçar sandália, quando ela chega tem que ir para tomar banho antes delas se alimentarem, só que são bastante teimosas. É difícil, eu tô vendo que a pequenininha aqui já tá descalça aqui fora. É muito difícil, que andar descalço elas duas. A tecnologia hoje é a grande aliada do cidadão. Nas comarcas do estado, a informatização e virtualização de processos, para que tudo possa ser acessado online, quase que em tempo real, já é uma realidade. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o desembargador Iedo Simões, que é coordenador de tecnologia da informação do TEJAN, Tribunal de Justiça do Amazonas. Desembargador, seja muito bem-vindo ao Amazônia TV, obrigado pela sua participação assim. Em termos práticos, como é que isso funciona? Isso dá celeridade em quais aspectos? Bom dia. Bom dia. Bom, a informatização já em si já é um grande avanço, porque ela permite que você trabalhe o processo remotamente. Com a virtualização, o processo fica no sistema. Ele pode ser acessado pelas partes, pelos advogados, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Ele pode ser acessado remotamente de qualquer lugar do planeta. Com isso facilita. Nós vemos a situação hoje que nós temos 30 comarcas que estão sem juiz, né? Essas 30 comarcas hoje, elas virtualizadas, poderiam ser acessadas via remota por outro juiz, que seria um juiz da capital, respondendo de qualquer outra comarca onde tivesse a presença do juiz, ele poderia acessar aquele processo e continuar despachando. Um exemplo disso é o município de Envira. O juiz está respondendo pelo município de Iranduba. Então ele está despachando em Envira e despachando em Iranduba.
Atualmente ele está em Envira, que ele deve ter ido fazer algumas audiências em Envira que necessita a presença física do juiz. Mas ele está retornando para Iranduba e continua despachando os processos de Envira. Mas, por exemplo, para ouvir as pessoas envolvidas no processo... Para ouvir as pessoas envolvidas no processo, aí ele tem que agendar a presença física dele. Ainda, por enquanto, ela não é imprescindível. No entanto, nós já estamos também trabalhando no tribunal para a criação da nossa sala de teleconferência para possibilitar também essa oitiva também remotamente, à distância. Isso é num momento posterior. Mas no momento atual, o juiz que estiver em outra comarca respondendo por 2 ou 3 comarcas, ele tem que agendar pelo menos uma semana para fazer as audiências naquela comarca. Mas isso aproximou muito os processos do interior do estado, porque você imagina, o juiz sai 30 dias de férias, aquela comarca, os processos paralisam totalmente, não é verdade? Conquanto, se ela for virtualizada, isso permite que eu designe um juiz da capital, um juiz de Itacoatiara, um juiz de qualquer uma outra comarca para ele acessar esse processo daquela comarca e continuar trabalhando. Então o processo não vai ter solução de continuidade, eles vão continuar sendo despachados e o benefício para a população é muito grande, porque você consegue resolver os problemas na sua comarca, dar cidadania às pessoas, resolver coisas simples que às vezes demoravam anos e anos para ser resolvido. Em números, isso já representa o que para a população? Dobrou, triplicou a celeridade do resolvimento desses processos? Com certeza, nós já temos hoje cadastrado no sistema Projude, que nós iniciamos em dezembro, mais de 8 mil processos. E esse cadastro, ele aumenta todo dia, porque essas comarcas, são 14 comarcas que já estão com o sistema Projude em funcionamento, elas cadastram diariamente os processos. E esse controle eu faço da própria corregedoria. Tanto é que hoje nós temos o controle da produtividade do juiz, do número de processos, do despacho proferido, de eventual atraso. Se o juiz deixar de despachar, a corregedoria já tem conhecimento, coisa que nós não tínhamos antigamente e tínhamos que ir até a comarca, ter a presença física para poder fiscalizar. Hoje essa fiscalização será feita via online da própria corregedoria. Nós estamos programando depois do carnaval, inclusive, fazer a primeira correção virtual do país. Nós vamos fazer do próprio gabinete, a pretensão é fazer a correção virtual do município de Envira, que está bem distante de Manaus, e que nós vamos fazer a correção via virtual da sala da corregedoria no Tribunal de Justiça. Corregedor, esse sistema não dá margem para algum tipo de falha humana, por exemplo, um juiz que não queira ir trabalhar e se aproveite disso para despachar de casa? Veja bem, o controle feito pela atividade do juiz é feito por toda a sociedade. Ele é feito pelo Ministério Público, pelos próprios advogados e pela sociedade civil e aqueles que também precisam do serviço do judiciário. É quase impossível um juiz se ausentar da sua comarca sem que a corregedoria tenha conhecimento. Até porque quando você solicita alguma informação, o juiz tem que estar presente para poder prestar essa informação. No sistema virtual ele pode prestar essa informação via sistema, mas aí ele vai ter a fiscalização dos próprios servidores, do serventuário de justiça, do advogado que peticiona, né? E se tiver uma audiência, ele vai ter que ter a presença física dele. Daí que o tribunal está tentando cobrir com esse recurso todas as comarcas estão vagas, são em torno de 30. Né? Com o sistema virtualizado, o serviço vai melhorar muito, porque nós podemos trazer um juiz numa comarca distante, onde ele tem um número de processos pequeno, trazer para uma comarca maior, de modo que ele possa auxiliar naquela comarca onde o número de processos é muito grande e continuar despachando da comarca dele. E agendar, por exemplo, uma semana para ele fazer essas audiências que necessitam a presença física dele. O senhor tem um recado dos advogados? Eu gostaria de comunicar aos advogados que têm processo no interior e nas comarcas que já estão virtualizadas, que hoje só recebemos processos por via eletrônica. Os processos que estão virtualizados, todos só podem ser recebidos qualquer peça por via eletrônica. E aqueles que não estiverem ainda virtualizados, porque nós estamos num trabalho de virtualização nessas 14 comarcas, no momento que o advogado peticionar fisicamente, já está autorizado o escrivão ou o chefe da secretaria virtualizar o processo para que o próximo acesso do juiz, aliás, do advogado, seja por via eletrônica.
Então nós estamos fazendo isso para dar maior celeridade, maior comodidade, porque você imagina, um advogado sair de Manaus para dar entrada no processo em Vira. Hoje ele não precisa mais fazer isso. Ele, do escritório dele, da casa dele, né? Ele peticiona, que acessa através da web, ele peticiona e dá entrada no processo dele e acompanha o processo dele, todos os atos, desde que ele esteja cadastrado. Daí eu estou pedindo a esses advogados que atuam no interior que procurem o Tribunal de Justiça para fazer o seu cadastro no Projude, porque a maioria deles, eu acho quase todos, são cadastrados no SAGE, que é o sistema que nós adotamos em Manaus. Mas o Projude do interior é preciso um cadastro no Projude, os advogados têm que providenciar para eles terem acesso a esses processos virtuais. Ok, nós conversamos com o desembargador Iedo Simões, que é coordenador de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Desembargador, obrigado pela participação do senhor aqui no Amazônia TV. A gente espera que esse processo de fato dê realmente celeridade, que a gente consiga resolver tudo quanto antes e que os juízes, novos juízes, sejam... já abriu concurso? Já houve concurso, é isso? Não, o concurso vai ocorrer agora, né? Porque ainda está no processo de escolha da empresa que fará o concurso então, para o juiz. Que isso saia o quanto antes. Obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado, digo eu, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho frente à Corregedoria e à Coordenadoria de Informática do Tribunal de Justiça. Obrigado mais uma vez. Moradores do Grande Vitória, na Zona Leste, denunciam desvio de água do poço da Manaus Ambiental. Quem paga a conta de água no local reclama que está sem fornecimento há mais de 6 meses. Milhares de litros de água sendo desviados todos os dias. A reclamação foi feita pelos moradores da Rua Londres, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. No local, há um poço da Manaus Ambiental. Mas nos últimos meses, ele está atendendo apenas os moradores de uma invasão nas proximidades. Várias mangueiras foram conectadas irregularmente dentro das dependências do terreno da empresa. As mangueiras seguem pelo acostamento da rua até a invasão. Isso é clandestino, isso é próprio pessoal do Manaus Ambiental que liga para as pessoas aqui. Na Rua Londres, tanto os moradores que pagam taxa quanto aqueles que têm contador instalado não recebem água nas torneiras há mais de 6 meses. Segundo eles, desde que a água do poço passou a ser desviada, a situação piorou. Dicele Farias faz uso de uma engenhoca para ter água em casa. Os canos colocados como calhas no telhado levam a água da chuva até o reservatório. Que daqui que eu lavo louça, eu lavo roupa, que eu limpo casa, que eu trabalho a semana todinha. Aí quando é de domingo, é daqui que enche essa caixa. E essa caixa aqui com balde que eu ponho para ali. Mas mesmo assim é um sacrifício. Quando não dá, tem um vizinho ali que fornece água pra gente. É pago, a gente paga. Uma caixa dessa eu pago R$10 para ele encher para mim. Além de a gente pagar essa conta de água e sem ter água pra gente, dá paga pros vizinhos para encher pra gente. E ele é o único que tem poço aqui. Rúbia tem contador em casa. O marcador não para de rodar. A conta já ultrapassou R$6 mil, mas para ter água em casa, ela precisa pagar para um vizinho. E agora o que adianta eu pagar uma conta que não dá água, né? Tenho 7 crianças, precisa ir para aula, estudar, né? Para tomar um banho, a gente não tem. Eu tô com um monte de roupa suja aí. Todo mundo aqui nessa rua, todo mundo precisando de água. O povo do Grande Vitória tá precisando de ajuda. Pelo amor de Deus, que vocês venham nos ajudar, que nós estamos precisando de água aqui. Eu peço em nome de Jesus, né? Nós todos aqui temos família, nós precisamos de água. Ninguém tá aqui no Nordeste não, para viver assim. Agora é aguardar providências da Manaus Ambiental. Enquanto a água é desviada de dentro do poço da empresa, quem paga pelo serviço na Rua Londres, no Grande Vitória, permanece sem nada nas torneiras. A Manaus Ambiental informou que o bairro é prejudicado devido às inúmeras ligações clandestinas, os gatos, instaladas na área. A concessionária disse ainda que uma vistoria técnica será programada no local para verificar a melhor solução desse caso. A empresa disse ainda que esteve 3 vezes no local retirando os gatos, mas foram ameaçados pelos moradores. Mas vale lembrar que, como vimos na reportagem, os moradores reclamam que não existe nenhum abastecimento de água no bairro há 6 meses. Quanto à conta de R$6 mil por mês de uma única moradora, a empresa pediu que os clientes entrem em contato quando tiver esse tipo de problema por meio do telefone 08.920-195, 08.920-195. Veja ainda nesta edição, na nossa dica de férias, vamos conhecer o Parque do Mindu, ótima opção de passeio. E ainda o Largo de São Sebastião virou palco da cultura local, é o projeto Cultura por Toda Parte. Em instantes, agora em Manaus são 11h25, não sai daí que a gente volta já já.
Estamos de volta. A Polícia Militar e o Detran estiveram nas ruas de Manaus neste fim de semana para evitar aquilo que já se tornou o vilão número 1 dos órgãos de trânsito: condutores embriagados. Os policiais militares deram suporte às equipes do Detran em pontos da Avenida do Turismo e do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Dados alarmantes. Dos 20 testes de bafômetro realizados, 17 deram positivos. Os condutores foram encaminhados às delegacias. Ao todo foram apreendidos 26 carros, 48 motos, 16 habilitações e 55 documentos de veículos, todos irregulares. Vale lembrar que a nova lei seca dobra o valor da multa para R$ 1.915. Quem for pego embriagado no volante vai ser encaminhado para a polícia. Para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro, a nova lei também utiliza vídeos, depoimentos e testemunhas como provas. A lei seca, ela é uma lei que veio para mudar o comportamento do brasileiro em relação ao uso abusivo do álcool. Mas lembramos à sociedade também que na lei seca, não só a fiscalização da lei seca, como também nós fiscalizamos todo e qualquer tipo de infração, como as condições psicomotoras do condutor, as questões do veículo, as questões dos equipamentos obrigatórios, alteração de característica e qualquer outra situação que possa causar insegurança no trânsito. Um deslizamento de terra no quilômetro 200 da M10, que liga Manaus a Itacoatiara, tomou conta da metade da pista e o trecho está perigoso. Só este ano já ocorreram 3 acidentes graves, com 4 vítimas fatais. A estrada M10 que liga Manaus a Itacoatiara foi recuperada no ano passado, mas em vários trechos da estrada ainda não está sinalizado. Os riscos de acidentes são constantes. Este trecho no quilômetro 200, sentido Manaus a Itacoatiara, o barranco desabou e metade da pista está tomada pelo barro. Os veículos têm que andar na contramão. Bom, pra gente que está trabalhando todos os dias fazendo essa viagem Itacoatiara a Manaus é perigoso. A gente encontra muito esses desabamento de terra, buracos no meio da estrada, e isso é perigoso pra gente que trabalha nessa função. Este ano já aconteceram 3 acidentes graves na M10. 12 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. Nós estamos num período chuvoso, então dobra-se a atenção do condutor em conduzir nas chuvas. Infelizmente, nosso povo quer dirigir embriagado, não presta atenção na pista ou na via e acima de tudo, ainda vai em alta velocidade. São fatores que contribuem com certeza para essa violência. Não é falha mecânica, nem culpa da natureza, é falha humana mesmo. Você já acessou o G1 Amazonas hoje? Vamos ficar bem informados. Dentre os destaques está a notícia do anúncio da Prefeitura de que irá construir 48 creches somente em 2013. Hoje só existe uma creche na capital, mas o secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino, informou que durante os 4 anos de mandato, o prefeito Arthur Neto pretende entregar 120 creches, 148 somente este ano. O orçamento previsto para a obra é de R$2 milhões. E ainda a operação realizada para a retirada do muro que invadiu uma parada de ônibus na Avenida Camapuã terminou de maneira inesperada. A ação acabou derrubando também o abrigo para os passageiros de ônibus da capital. Durante a derrubada, feita por tratores, a estrutura da parada de ônibus acabou não resistindo e desabou junto. Os detalhes na nossa página na internet, basta acessar o www.g1.com.br/Amazonas. Em Parintins, a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, realiza a formatura dos alunos do campus do município. Entre os destaques da solenidade estava o primeiro aluno com deficiência visual formado pela instituição. 85 alunos de 6 cursos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia do campus da UFAM em Parintins participaram da cerimônia de colação de grau. Momentos finais de um período de perseverança nos desafios encontrados e de conquistas na possibilidade de cursar uma faculdade no município em que reside. Muito feliz com o dever cumprido, depois desses 4 anos desse período de faculdade, agora recebendo esse diploma de bacharel em comunicação social. Agora é trabalhar no jornalismo, na comunicação e levar esse trabalho a toda a população. Para um aluno em especial, momento de grande expectativa, pois a palavra superação não faz parte somente da rotina acadêmica. Helenilson Ramos é o primeiro aluno deficiente visual a se formar no campus da UFAM Parintins. Orador da turma de jornalismo, leu o discurso através da técnica de leitura em braille, onde o tato substitui a visão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e
E parabéns a todos nós. E que não seja só mais um, e que outros possam também chegar na universidade, principalmente que a universidade esteja cada vez mais se preparando para atender as pessoas com deficiência, seja lá qual tipo for. A cerimônia foi presidida pela magnífica reitora da UFAM, Márcia Perales. Na ocasião, disse estar emocionada em fazer parte da interiorização da universidade. É um privilégio ver os alunos de Parintins e os alunos que não são de Parintins podendo concluir o curso de graduação, o curso que eles escolheram na Universidade Federal do Amazonas, e falar da universidade com tanto orgulho como vocês falam. A gente fica muito emocionada e feliz de poder participar desse momento. Parintins é uma cidade polo na região do Baixo Amazonas e a formação de alunos em diversas áreas profissionais estabelece possibilidades de desenvolvimento também a várias outras cidades vizinhas. O Largo de São Sebastião recebeu neste sábado todo o talento de artistas locais. A iniciativa faz parte do projeto Cultura por Toda Parte. Quanta animação para brincar com o palhaço espaguete. Vamos para essas crianças! O público que compareceu ao Largo São Sebastião neste sábado encontrou diversão e apresentações artísticas. Eu gostei do palhaço. O projeto Cultura por Toda Parte está nas principais praças e parques da capital. Socorro Costa veio pela primeira vez visitar o Largo São Sebastião e gostou. Para ela, a iniciativa atrai pessoas para os pontos turísticos da cidade. Para diversão, né? Para diversão das crianças, não só das crianças, mas dos adultos também. Cleide Alves aproveitou o sábado para levar a sobrinha para brincar. Ela todo dia, quando dá 5 horas, ela chora para querer vir para as pracinhas já. E falta mais opção, que tem final de semana que não tem nada para as crianças. Franciomar Costa é fã de Luiz Gonzaga. Ele se surpreendeu ao prestigiar as apresentações. Eu gosto demais, é uma coisa diferente. É muito bom levar a música do Luiz Gonzaga, a cultura nordestina. A gente sofre às vezes muito com preconceito. O Luiz Gonzaga quebrou essa barreira. Quebrou isso, levando a música nordestina para o Brasil todo. O nome do projeto é Arte por Toda Parte. Você vê todos os finais de semana artistas espalhados, tanto como no Largo, como no Eleodoro Balbi, aquela praça, antiga Praça da Polícia. Enfim, é muito gratificante para nós artistas mostrar o nosso trabalho. Brincadeiras e boa música que agradou os olhos e os ouvidos do público presente. Veja depois do intervalo, a procissão de São Sebastião reuniu mais de 10 mil fiéis pelas ruas do centro da capital. E ainda ela já chegou, a camélia foi recebida pelos foliões no aeroporto Eduardo Gomes. É daqui a pouco, não sai daí agora em Manaus, 11 horas e 35 minutos. Eu te espero, é rapidinho. Visão Estamos de volta, mais um ano de muitas promessas pagas para o santo Marte da fé católica, São Sebastião. A procissão do santo reuniu mais de 10 mil fiéis pelas ruas do centro da capital. Os tijolos na cabeça simbolizam uma graça alcançada. Mas neste caso não foi a conquista da sonhada casa própria, não. Seu Luiz se livrou de uma cirurgia. Isso mesmo, uma cirurgia. E decidiu agradecer a São Sebastião. No dia que era para mim fazer a cirurgia, foi dia 20 do ano passado. Aí eu pedi para São Sebastião que eu não podia fazer a cirurgia. Que se eu fizesse eu ia morrer. E aí eu já estava tudo inchado, mas eu não fiz a cirurgia e estou aqui bem, graças a Deus. Concorrendo com outros 45 candidatos, Henrique conseguiu conquistar o emprego que tanto queria. Mas qual o significado dessa vela de 1,70 m? Eu pensei que eu não ia alcançar e hoje está fazendo um ano que eu estou na empresa, eu vim pagar minha promessa. E essa vela tão grande assim? Tamanho da minha fé. Ah, no meio dessa multidão também teve gente pagando promessa descalça e com criança pequena. Os fiéis acompanharam de cima das casas, caminharam com a família. Pela multidão dá para se avaliar a quantidade de fiéis que participam da procissão em homenagem a São Sebastião. Segundo a Polícia Militar, 10 mil pessoas participam de toda essa homenagem, percorrendo as principais ruas do centro de Manaus. São Sebastião, ele é um mártir da fé. Então, foi um cristão que morreu em nome da fé, justamente porque não renegou a sua fé diante do imperador que queria que ele lhe adorasse como Deus, né? E ele então rejeitou isso,
querendo justamente mostrar que ele era cristão e que adorava o Deus verdadeiro. Após a procissão, os fiéis se reuniram no largo que leva o nome do santo para a missa campal. O celebrante foi o bispo auxiliar Dom Mário Antônio. Parintins realiza o primeiro feirão dos blocos, evento oficial da cidade que abre as festividades carnavalescas da terra do Boi Bumbá. O primeiro grande evento carnavalesco da ilha trouxe para a Praça dos Bois muitos folhões e alegria. O Feirão dos Blocos abre oficialmente o Carnaília 2013. No evento, os grupos carnavalescos divulgam as marchinhas, vendem tururis e buscam arrecadar recursos para acrescentar nos investimentos de fantasias e carros alegóricos. Esse ano, o Feirão dos Blocos serão realizados em 4 finais de semana consecutivos, com a animação de bandas locais em reverência dos folhões e a sempre bem-vinda apresentação de belas rainhas. Com toda uma produção, com cenário, com organização, com segurança, onde os blocos poderão se congraçar com a população parintinense, além dos 3 palcos alternativos que vão acontecer e as 3 noites de Carnaília. Será um Carnaília para ficar na história de Parintins. No próximo feirão, dia 26, será a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval Parintinense de 2013. Uma das personagens mais tradicionais do carnaval já está na cidade, a Camélia. Ela abriu oficialmente o Carnaval de Manaus. Uma passageira ilustre veio dar início ao Carnaval de Manaus. A chegada da Camélia reúne centenas de pessoas no aeroporto Eduardo Gomes. Eu acho que é um momento importante para o Olímpio, para a Camélia e para o povo de Manaus, porque hoje a Camélia é o único símbolo vivo desse carnaval tradicional. Do aeroporto, a Camélia seguiu para a Avenida Constantino Neri até o Olímpico Clube no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus, onde foi recepcionada com uma grande festa. Rose de Oliveira conta que ficou encantada com a alegria do carnaval manauara. Apesar de ser carioca, mas estou feliz com o carnaval de Manaus. Rosane Souza participa desde os 22 anos da festa. Hoje, aos 50, ela conta que a tradição faz parte da história dela com o carnaval. Muita alegria, felicidade, é lembrar sempre os velhos tempos e trazer para os novos, ensinar os jovens que estão hoje em dia e que estão esquecendo muita tradição, né? É bom que eles venham ver como a gente festeja, como é bom, como é alegre o carnaval da Camélia. A boneca tem cerca de 3 metros de altura e 38 quilos. Vestida de baiana, ela arrasta foliões todos os anos pelas principais ruas desde 1938. Tradição que marca o início de Carnaval de Manaus. É com muito orgulho que eu participo, apesar porque eu também já fui mestre da Camélia. Fui campeão com o enredo São Jorge, né? E todos os anos eu estou à disposição da Camélia. Eu amo essa nega, tá? É muita felicidade. Chegou a hora da nossa dica de férias. Hoje nós vamos conhecer o Parque do Mindu, mais de 400 mil metros quadrados de área verde no meio da cidade. Uma verdadeira fuga do estresse. Confira na reportagem. São seus filhos, é? A bibliotecária Adriana Bessa, há mais de 15 anos, frequenta o Parque do Mindu. E neste domingo trouxe os 2 filhos para um passeio pelas trilhas. Aqui não tem a poluição da rua, né? Tem as árvores, o barulho dos passarinhos. É uma satisfação e uma oportunidade de ficar juntos, né? Mais próximos, principalmente no fim de semana e agora aproveitando as férias também, que não tem muita coisa para fazer. Criado em 1992, o Parque do Mindu fica localizado no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. O lugar é uma área verde, preservada, com cerca de 410 mil metros quadrados. Uma ótima opção de lazer para quem está de férias. Um dos atrativos do local é o Chapéu de Palha, onde todo fim de semana é servido um café regional com direito à música ao vivo. Brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. Valdeli, quase todos os domingos, está por lá com a família. Você tem esse chapéu de palha aqui que é muito agradável e pelo Parque Municipal do Mindu, que é agradável para caminhada. Tem o parquinho para as crianças, as trilhas, a natureza, o contato aqui com as plantas.
Tem uma diversidade boa de plantas e a fauna como um todo. E a música, né? Além das trilhas para caminhadas, de um anfiteatro e de pontes suspensas, quem visita o Parque do Mindu ainda pode conferir de perto uma mini horta com plantas medicinais da nossa região, como a alfavaca, a babosa, o capim-santo e o óleo elétrico. No canteiro medicinal, nós temos 25 espécies aqui dentro do Parque do Mindu. Ali nós temos crajiru, nós temos o cipoalho, nós temos a alfavaca, né? Temos a babosa. Então nós temos para vários tipos de doença, diabetes, pode ser tratado com diabetes, nós temos plantas medicinais para diabetes, né? Para criança nós temos também aí, cada um pouco ali naquele canteiro nós vamos encontrar uma planta medicinal que serve para o ser humano. Por aqui são diversas as espécies de árvores. Encontramos, por exemplo, a samaúma, o buriti, o marajá, o umari bravo e o breu branco, utilizado como remédio e para fazer fragrâncias de perfumes. Veja bem, o breu branco ele tem uma utilidade. Você toca fogo na pedra, né, e ela vai sair uma fumaça, né? Serve para dor de cabeça e para sinusite, né? Como vocês puderam ver, eu mostrei aqui o corte que eu fiz na árvore, né? E mostrei eu tocando fogo na pedra, da onde é que sai aquela fumaça, e pode servir de incenso também para dentro de casa, né? A diversidade de animais nativos também é grande. É possível se deparar com cutias, jacarés e até com o sauim de coleira, que está ameaçado de extinção. A gente tem um certo cuidado para que os caminhantes aqui dentro, os visitantes, tenham o máximo cuidado para que não machuque os animais, porque nós já encontramos animais machucados, né? Nas trilhas, fora das trilhas, e a gente pede à população que venha visitar, se tiver algum problema com o animal na trilha ou na pista, nos avisa, a administração, que a gente imediatamente vai até o local para ver o animal. E no meio de tanta beleza, constatamos um lado triste do lugar. É a poluição do igarapé, que passa por dentro do parque. São restos de lixo, eletrodomésticos, plásticos, entre outros tipos de sujeira. Fora isso, o Parque do Mindu é um pedacinho da natureza que sobrevive no meio do crescimento da cidade. Um espaço ideal para aliviar o estresse, relaxar e esquecer a correria do dia a dia. Tá dada a dica. O Amazônia TV termina aqui, mas você continua vendo essas e outras reportagens em nossa página no G1 Amazonas. Já mandou a sua sugestão de reportagem pra gente? Então ligue pra nossa produção 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente início de semana. A gente volta amanhã no mesmo horário, às 11 da manhã, logo depois da Fátima Bernardes. Fica agora com o Globo Esporte com Eduardo Monteiro de Paula. Até amanhã. Tchau, tchau.